Essa semana eu estou refletindo muito sobre o senso de justiça na superdotação. E é interessante porque quando a gente estuda sobre isso, a gente vai observando vários autores, Linda Silverman, Marilyn Jacobsen, Dabrowski, enfim, né, Jennifer Harvey Salin, vários deles vão falar sobre esse senso de justiça ser algo muito marcante nessas pessoas, desde muito pequenos. Porque esse desenvolvimento moral, essa capacidade de empatia, ela é muito inerente a essa arquitetura neurológica que existe no superdotado, né? Porém, é interessante porque a gente vai vendo isso acontecer de formas diferentes ao longo da vida. É muito legal quando a gente faz questionários, né, que tem a ver com isso, principalmente o da Marilyn, né, com superdotados, e a gente vai vendo que aqueles que são mais jovens tendem a responder sobre a ação revolucionária, o senso de justiça, de uma maneira muito como se eles fossem uma tempestade, assim, né? Como se a justiça fosse muito forte no certo e errado, como se existissem verdades absolutas, como se as coisas fossem muito rígidas, né? E que fosse muito importante que essas pessoas tratassem as coisas com muita seriedade e lutassem muito pelas suas causas, por aquilo que elas acreditam, e dentro dos conflitos elas se posicionassem e falassem as verdades para os outros, né? Então o jovem, né, que ainda está buscando a sua maturidade emocional e de personalidade ali, ele muitas vezes traz dessa forma. E os adultos mais maduros ali, né, ou até os idosos, quando a gente aplica esses testes, eles falam muito assim: Daphne, eu já fui essa pessoa, mas hoje eu entendo a vida de uma forma um pouco mais ampla. Eu entendo que as pessoas, elas não são puramente vilões e vítimas. Eu entendo que existem muito mais nuances nas coisas. Eu entendo quais são as batalhas que eu devo tomar pra mim e quais que não me dizem respeito, porque eu tô sendo ingênuo se eu entrar numa batalha que eu não tenho conhecimento de todas as partes, e às vezes eu vou acabar defendendo um lado que não tá tão certo assim. Então é como se existisse uma complexidade maior, né? Que é vista por essas pessoas que acabam tendo uma maturidade maior nesse senso de justiça, nesse aspecto da superdotação. Então é como se nisso, né, esses adultos idosos tivessem muito a nos ensinar sobre essas ponderações e sobre a complexidade humana, porque parece que eles já viveram mais para enxergar um pouco dessa experiência de ser humano na Terra de um jeito um pouquinho menos simplista do que o jovem faz, né? E aí eles têm muito a nos ensinar, porque eles mostram que a justiça ela não é absoluta, ela é contextual, né? Ela vai falar de situações e de nuances da experiência humana muito maiores do que a gente imagina, né? Ela vai muitas vezes inclusive esconder feridas internas, né? Porque a justiça, ninguém no mundo é imune a vieses, certo? Porque a gente vai trazer toda uma carga de nossos traumas que muitas vezes vai influenciar a nossa visão de mundo e naturalmente vai influenciar a nossa posição num lado de um conflito, né? Então as nossas sombras, como muito bem diz Jung, maravilhoso, né, vão fazer com que a gente projete situações, a gente crie narrativas, a gente se identifique com arquétipos que às vezes são só um pedaço da história. E o idoso e o adulto maduro, eles vão nos dizer lindamente o quanto eles já entendem isso. E eles sabem que existem batalhas que precisam ser medidas, inclusive, né, nesse contexto, e que nem sempre vai valer a pena eles entrarem em todos os embates mais, porque eles vão perceber, né, todas essas incoerências do humano e vão entender que isso faz parte da dança de estar na Terra. Vão ter humildade e escuta suficiente para olhar para a realidade do que é, né, esse aspecto todo. Então é muito legal a gente poder aprender, né, porque acho que estamos todos aprendendo o tempo inteiro, né, e quanto mais humildade e honestidade a gente tem sobre as nossas facilidades e dificuldades, mais a gente está perto deles aí nessa sabedoria, né. Então é muito legal a gente poder
ampliar nossa visão sobre o senso de justiça e entender que na superdotação ele não é só esse negócio de ficar brigando com todo mundo e defendendo os fracos e oprimidos, mas sim de olhar para como é a experiência humana e entender que os lados vão ter nuances de certo e errado, cada um em si, né? Que não existe um lado que esteja imune de estar incoerente e que muitas vezes a gente ser justo é a gente ser o suficientemente honesto e lúcido para olhar a situação como um todo, né? Porque acho que aí sim a gente vai realmente estar desenvolvendo a nossa habilidade de escuta, de percepção, de análise verdadeira das histórias e sabendo que não é só na guerra que a gente lida com as coisas, não é só criando argumentos, né, e às vezes narrativas cegas que a gente vai lidar com as situações, mas muitas vezes a gente poder olhar, inclusive, os nossos traumas, né, e ver por que a gente está escolhendo aqueles lados e por que aquelas narrativas nos pegam mais, isso tudo é muito interessante. Né? Então, basicamente, né, o que eu queria deixar de mensagem aqui é que os idosos superdotados sempre nos surpreendem, porque eles falam sobre o quanto as injustiças muitas vezes são cometidas em nome da justiça, eles falam sobre como a gente tem que ampliar a nossa visão, né, pra gente não ser injusto tentando ser justo. Tá bom? Um beijo e até!